Bom, basicamente, vocês sabem que nós estamos agora num momento diferente da crise política. Houve um giro da situação política esta semana. No calor dos acontecimentos é muito difícil fazer uma ponderação do peso específico de cada uma das mudanças que ocorreram essa semana. Então, essa semana nós temos fundamentalmente três fatos políticos. O primeiro fato político é a confirmação de que 2015 foi um ano de forte contração da economia brasileira. Para uma sociedade como a brasileira, uma contração na escala dos 3,8%, que foi divulgada pelo IBGE, é uma contração muito séria. Ou seja, ela teve e continuará tendo um efeito devastador na vida de dezenas de milhões de brasileiros. Os números que nós temos até agora sobre o desemprego ainda não são, estão longe de ser o fundo do poço, né? A informação que nós temos do CAGED, do Ministério do Trabalho, é que se perderam aproximadamente 2 milhões de empregos formais com carteira assinada ao longo de 2015. Nós estamos muito longe de ter atingido o fundo do poço. O segundo fato fundamental é a confissão do delator Delcídio Amaral. Delcídio Amaral era um homem-bomba, havia uma forte expectativa que ele pudesse fazer uma acordo-delação premiada, e isso de fato se confirmou. É um homem-bomba porque não é um quadro que vem organicamente da fundação do PT, é um aventureiro político que já estava em posições de gestão de estatais décadas atrás, que conhece não só as entranhas da direção do PT, ocupava, como sabem, o papel de líder do governo no Senado, mas teve também relações fortes com a alta hierarquia da Petrobras e com o PSDB durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Pelo que se divulgou até agora da delação premiada de Delcídio Amaral, se ele conseguir apresentar provas ou abrir o caminho da investigação para coletar provas documentais do que ele já revelou, muda toda a situação política, porque evidentemente a acusação contra Dilma de obstrução da justiça e a acusação contra Lula também de obstrução da justiça, vocês devem ter visto. No caso da Dilma, a solicitação da indicação de um ministro para o Superior Tribunal de Justiça. No caso do Lula, a solicitação de uma intervenção para proteger a família do Nestor Cerveró. Tudo isso muda, digamos, a qualidade das acusações que pesam contra o governo Dilma e contra a direção do PT, contra o Lula em particular. E finalmente nós temos o episódio de ontem, a condução do Lula a uma sala no aeroporto de Congonhas para prestar depoimento com uma grande operação militar, digamos, com detalhes bem brasileiros, bem jabuticaba brasileira, bem divertidos, como o oficial oficial detetive, não sei exatamente qual é a patente da Polícia Federal, que estava vestido com a roupa da selva, com uma arma automática em São Bernardo do Campo, na porta do prédio do Lula, que dá um elemento carnavalesco, um elemento pitoresco à operação de ontem, que evidentemente foi completamente desproporcional. Mas mais do que isso, foi uma provocação contra o Lula. Prendê-lo para obrigá-lo a prestar depoimento. E é também uma forma da Operação Lava Jato testar as reações que pode provocar uma iniciativa como esta. Portanto, também é uma iniciativa política. Então, nós estamos diante de uma nova situação. A pergunta que se coloca para uma análise marxista é se mudou ou não de qualidade a correlação de forças políticas e social. Esta é a grande pergunta para uma análise marxista.
nós teremos mais clareza disso daqui a 1, 2, 3, 4 semanas, um mês. O difícil é precisar exatamente o que aconteceu no calor dos acontecimentos. Isso significa calibrar cada um dos elementos. Tudo sugere que a crise subiu de patamar e que, ao contrário do que aconteceu durante o ano passado, abriu-se uma situação em que há perigo real e imediato de impeachment da Dilma Rousseff. Tudo sugere isso. É uma sugestão da realidade. Nós teremos mais clareza nas próximas semanas e retroativamente vamos poder olhar para trás e dizer a mudança ocorreu naquele momento, no início de março. Não estão reunidas ainda todas as condições para Dilma cair, mas faltam poucas. Que condições ainda são necessárias para Dilma cair? Bom, é preciso que o depoimento de Decídio Amaral abra o caminho para a coleção de provas que comprometam a acusação que ele faz a Dilma de obstrução da justiça contra a investigação da relação do governo dela com a Petrobras, as grandes empreiteiras e o financiamento eleitoral do PT e do PMDB. Então isto falta ainda. Ainda não existem estas provas documentais. Sem estas provas documentais é muito difícil que o Moro possa fazer um julgamento ao estilo do que o Supremo Tribunal Federal fez quando fez, por exemplo, o julgamento do Zé Dirceu, que ele partiu da chamada presunção do conhecimento do fato. O Moro não é o Supremo. E a teoria da presunção do conhecimento do fato, ela é juridicamente controversa até hoje. Então, falta ainda que a Operação Lava Jato reúna provas mais sólidas que confirmem, digamos, o comprometimento de Dilma e Lula. Segundo, falta que o PMDB decida qual é o destino que quer ter. O PMDB vai fazer uma convenção nacional no próximo fim de semana. Vocês sabem, para que o impeachment possa passar na Câmara dos Deputados são necessários 320 votos. Neste momento, a fração Aécio do PSDB, que é quem opera, né, a iniciativa do impeachment, não tem 320 votos. Sem o PMDB não conseguirá 320 votos. Portanto, o PMDB continua sendo absolutamente decisivo para que a relação de forças no Congresso desloque. É um julgamento político, tem que ter 320 votos. O PMDB só evoluiria nessa direção se chegasse a um acordo prévio com o PSDB sobre qual seria a saída para a crise política. Problema, não tem acordo. O PMDB pode evoluir na direção dos 320 votos e dar a maioria ao PSDB se a solução for a posse do Michel Temer. Mas se a solução for a criminalização da chapa Dilma-Temer, estamos diante de uma situação na qual seriam convocadas novas eleições gerais. Esta é a saída que interessa a Aécio, embora, já vos alerto, seja completamente incerto qual seria o resultado dessas eleições gerais. Eu sei que há uma mania nacional brasileira das pessoas terem intuições de que elas já sabem o que vai acontecer. Acreditem, eu sei que isso é assim. Eu sou palmeirense, estou cercado por milhares e milhares de palmeirenses desmiolados que sempre acham que sabem o que vai acontecer. Eu não tenho tanta certeza. Por último, tem o dia 13 de março e a sair às ruas das camadas médias exaltadas e veremos se a composição da manifestação mantém exatamente os mesmos traços sociais e políticos do que aconteceu o ano passado. Então, estes 4 fatores, eles são decisivos para nós entendermos a dinâmica, mas a conclusão primeira da análise da crise política é que tudo se acelerou. E, portanto, o que antes evoluía na dinâmica de meses, agora a velocidade do processo político é mais intensa e vai evoluir na dinâmica de semanas. Qual será o desenlace? É impossível prever. Há uma luta em curso. É uma luta em curso na qual o governo Dilma vem perdendo posições. O governo Dilma vem ficando mais fragilizado.
evidentemente, nesta luta, nós temos uma tendência a simplificar os processos políticos, imaginar que há um comitê central, digamos, da burguesia, ou de uma fração burguesa que quer derrubar o governo Dilma, porque a burguesia não está unificada em torno disto, e há um comitê central que corresponde à defesa do governo Dilma, ou seja, os dois campos políticos teriam direções unificadas. Isso não acontece na realidade, por isso é que é complicado o processo. No campo burguês continua existindo muita divisão, embora cada vez seja mais influente a posição de que o governo Dilma não tem condições políticas de se manter até 2018. E, portanto, os sinais são cada vez mais claros, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, de que os pesos mais pesados da classe dominante consideram seriamente que talvez seja melhor interromper o mandato da Dilma. Portanto, a Dilma tem cada vez menos apoio nos círculos empresariais que ela se esforça todos os dias, seus ministros, de agradar. Quando ela fala em reforma das leis trabalhistas, quando ela fala em nova reforma da Previdência, o que a Dilma está sinalizando para a classe dominante é: eu sou útil, a coalizão que eu lidero pode estabilizar o país, nós temos autoridade para fazer reformas que um governo que virá não terá para fazer. Muito bem, a maioria da classe dominante diz: como é que é? Vocês vão fazer isso mesmo? Do lado do campo político do governo, tampouco há um comitê central que dirija. Vocês têm observado a tensão cada vez maior entre a direção nacional do PT e o governo Lula. A tal ponto que o principal auxiliar da Dilma, que como é evidente é o José Eduardo Cardoso, o ex-ministro da Justiça, foi defenestrado essa semana sob a pressão da direção nacional do PT. Realizou a sua pequena vingança ao deixar vazar o relatório da delação premiada do Delcídio. Não sei se vocês sabem, a jornalista da Isto É que publicou a delação premiada do Delcídio é a namorada do José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. No Brasil tem sempre um elemento, tem um elemento sinistro no processo, né? É pitoresco, quer dizer. Bom, não vou vos cansar mais. Qual é, digamos, o desafio que está colocado para os sindicatos, para o movimento operário popular? Pessoal, nós estamos vendo a ruína de um projeto que foi o projeto que teve mais peso na esperança, no coração de uma geração de brasileiros, pelo menos. Nós estamos vendo a ruína do PT, estamos vendo a ruína do governo Dilma. É impossível prever se ela vai sobreviver não à tentativa de impeachment. Isso está em disputa. Sobreviva ou não, o PT entrou numa fase histórica de decadência. É inequívoco diante de milhões de pessoas que o PT era um partido financiado pelas grandes empresas, pelos grandes empreiteiros, pelos grandes bancos. As relações são totalmente promíscuas. É completamente inaceitável a relação da direção do PT com a OAS, com a Odebrecht. Tudo isso é completamente inaceitável. Isto é indigno, é infame. Enfim, vou usar uma palavra um pouco pesada, talvez não seja própria antes da hora do almoço, mas é um pouco asqueroso. Há um elemento de asco inevitável em qualquer pessoa que tenha a cabeça no lugar. Eu ontem vi o discurso de defesa do Lula e comentava com o Plininho antes do começo. O Lula é habilidoso, todo o tom do discurso foi de vitimização, mas a parte que mais me impressionou é que no momento em que ele está sendo duramente atacado pela Polícia Federal,
ele reivindica as empreiteiras e diz que as empreiteiras são uma coisa da qual o Brasil todo devia estar orgulhoso, porque elas deram dezenas de milhares de empregos, 180 mil empregos, 120 mil empregos, 90 mil empregos, que é uma coisa linda e maravilhosa, que enche o coração de alegria quando ele pensa na Odebrecht, no AES. E o que estão fazendo com essas empresas? Ele defende as empreiteiras, como antes tinha defendido que a burguesia do agrobusiness são os heróis do Brasil. É de um grau de... Então qual é a saída para isso? A saída é que é preciso construir um movimento sindical mais independente. Tem que ser mais independente. Tem que ser independente do Estado, tem que ser independente também dos partidos políticos, o que não quer dizer que não haja lugar para todas as opiniões políticas dentro dos sindicatos. Os sindicatos têm que ser plurais, tem que haver vigilância sobre as organizações sindicais e sobre os instrumentos políticos dos trabalhadores, as organizações, os movimentos dos partidos, ainda mais. Tem que haver enorme vigilância. Essa é a primeira grande lição histórica. A classe trabalhadora brasileira, ela realizou uma façanha histórica, se a gente pensar grande, que foi construir o PT e a CUT nos anos 80. Num momento, que era a fase final da ditadura, em que tudo sugeria que o Partido Liberal de oposição à ditadura ia ter uma longa vida, né, na direção do Estado brasileiro, que o PMDB ia ter um horizonte histórico de liderança e de hegemonia sobre a sociedade brasileira. E aconteceu algo completamente inesperado, que é que surge, pelo impulso da organização sindical, de bancários, de metalúrgicos, de professores, de funcionários públicos, surgem instrumentos independentes da burguesia. Fernando Henrique tentou a qualquer preço impedir isso de acontecer. Os mais jovens não sabem. Fernando Henrique dizia: não, vamos construir um partido popular, mas que não seja anticapitalista, que não seja anti-burguês. Vamos pegar a esquerda do liberalismo do PMDB, deixamos o setor podre, que é o Chagas Freitas, à parte, e construímos um partido popular. O PT surge contra este projeto. Por isso se dizia um partido sem patrões, um partido independente. E depois se constrói a CUT. Houve enormes obstáculos para construir a CUT. 80% do movimento sindical, 80%, 8 em cada 10 dirigentes sindicais eram contra fundar uma central sindical. Porque o objetivo de fundar uma central sindical era acelerar a queda da ditadura e impedir que a transição por cima vingasse. E preparar uma greve geral para, insurrecionalmente, se quisermos, derrubar a ditadura, derrotar Figueiredo. 80% da pelegada sindical era contra este projeto, por isso foram contra construir uma central sindical, porque sabiam que sem central sindical não se chama greve geral. Não é possível. Eles eram contra. Por quê? Porque este setor, 80% do movimento sindical, queria que a transição fosse feita tal como previsto pelo Figueiredo e pela ditadura, através do colégio eleitoral, como acabou sendo, finalmente. O PT e a CUT se construíram, só se explica isso pela potência dessa nova classe trabalhadora urbana, assalariados nos mais variados setores. Mas ela não conseguiu controlar, mas ela não conseguiu controlar suas organizações. Ela foi imensa, foi uma façanha histórica, repito. É a potência que tem a classe trabalhadora e o povo. É uma força social imensa. Pode transformar o Brasil, mas ainda tem muita imaturidade. E a imaturidade subjetiva, a imaturidade da consciência, levou a que ela não tivesse nenhum controle sobre as suas organizações. E surgiram castas burocráticas privilegiadas e acomodadas nas suas organizações, nos sindicatos e nos partidos. Surgiram os burocratas. A classe trabalhadora gera burocratas. Nenhuma organização humana, meus amigos, pode se manter sem um grau de burocracia interna. É preciso uma burocracia técnica, quase profissional. Nenhuma organização grande, técnica, pode dispensar, digamos, o aporte técnico de uma burocracia funcional. Mas a burocracia técnica não pode dirigir. Não pode dirigir. Os trabalhadores têm que dirigir, a massa tem que dirigir. Essa é a principal lição deste momento trágico que nós estamos vivendo.
Eu digo para vocês a última palavra. Minha última palavra é: essa é a hora de dizer adeus às velhas ilusões. Digam adeus às velhas ilusões. Aqueles que ainda têm relações meio românticas, que eu compreendo, sentimentais, com o que o petismo, o lulismo representaram, é a hora de dizer adeus. É preciso coragem. Eu sei que é triste, mas é a hora de dizer adeus. Porque essas organizações estão sendo e vão ser destruídas. Estão sendo destruídas pela burguesia, não estão sendo destruídas pela experiência da vanguarda operária, da vanguarda dos trabalhadores. Eu preferia que tivessem sendo destruídas pelos trabalhadores, não pela burguesia. Mas, à sua maneira, há uma certa justiça poética da história na destruição que está sendo feita do PT e da CUT. Eles cumpriram o papel de serem agentes da classe dominante para manter sob controle essa massa despossuída que é a grande maioria do povo brasileiro. Eles merecem morrer politicamente. Se a justiça poética é feita indiretamente por aqueles que os usaram, não é por isso menos justa. Obrigado.